Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de mediação. Pois bem, gente, o conceito de mediação, ele me traz uma forma alternativa de solução de conflito e aí, diga-se de passagem, ele pode acontecer tanto no âmbito do judiciário, por força do novo CPC, quanto ele pode acontecer no âmbito extrajudicial, por conta também da Lei 13.140, tá? Que é a lei da mediação, qual vocês podem aí pesquisar, que vão encontrar alguns pontos aí sobre a lei da mediação. Então, senhores, a mediação é uma forma alternativa de solução de um conflito em que um terceiro imparcial intervém privilegiando o diálogo para que esses mediandos possam transformar os seus conflitos interpessoais, ou seja, seus conflitos intersubjetivos, tentando fazê-los enxergar o ponto de vista do outro, conduzindo isso com técnicas, de facilitação da comunicação. E por meio da facilitação da comunicação, o mediador constrói então a compreensão dos interesses, identifica esses interesses comuns, identifica as necessidades de forma a tentar aproximar esses interesses e, ao final, construir, a partir da sugestão e da geração de opções que as partes trouxerem, um acordo. Então, veja que o mediador, ele intervém de uma forma técnica, construindo um diálogo, facilitando a comunicação, compreensão de interesses, compreensão de necessidades comuns, aproximando essas realidades com o objetivo de construir com as partes um possível acordo, um acordo que seja mutuamente aceitável e aceitável para ambos. Então, quem vai trazer essa solução não é o mediador. O mediador, ele é o filtro dessas opções e vai trabalhar com cada uma das partes as opções que surgirem, mas ele não vai impor esse acordo. Ele jamais poderá impor esse acordo, pelo menos no nosso modelo de mediação. Nosso modelo de mediação é um modelo de mediação baseado na facilitação da comunicação. O mediador, ele age para facilitar esse diálogo entre as partes, ele vai intermediando isso. A previsão legal encontra-se na resolução 125 do CNJ, o novo CPC, o artigo 165 até 175, recomendo que leiam para que possam fazer uma boa prova, e a Lei 13.140. A mediação, ela pode ser judicial, conforme o artigo 334, 319 do CPC falam sobre isso. A Lei 13.140, ela traz a mediação no âmbito extrajudicial, tá? E também de procedimentos de autocomposição que envolvem a administração pública. Então, a Lei 13.140, ela está voltada mais para regular os procedimentos de mediação no âmbito extrajudicial, tá? Descrevendo os procedimentos, permitindo participação também de defensores públicos, advogados, estabelece ali as disposições referentes ao início do procedimento, o tempo, o local, os critérios de escolha do mediador, tudo isso a lei prevê. Entretanto, quando a gente fala de mediação, a gente está falando de um procedimento que é muito semelhante, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. A essência da mediação não vai mudar por ela estar no âmbito judicial ou extrajudicial, porque o seu objetivo maior é que esse terceiro, o mediador, haja como um filtro de informações, buscando instigar as partes a gerar opções àquela solução do conflito, tá? O mediador, então, ele é regido por princípios. Alguns princípios se encontram dentro do CPC, outros princípios também podem ser encontrados dentro da lei da mediação extrajudicial, a Lei 13.140,
E, obviamente, se você for pesquisar na doutrina, você vai encontrar muito mais princípios do que aqueles que eu estou falando aqui. O meu objetivo, portanto, é trabalhar os princípios que estão dentro da lei, ou do CPC, ou da lei da mediação. O primeiro princípio é o princípio da independência. Esse princípio é uma garantia para o mediador, porque o mediador precisa atuar com liberdade, ele precisa ter uma autonomia desde o início até o final da mediação. Ele não pode agir pressionado pelas partes ou pelo juiz, tá? Ele precisa trabalhar livre, aplicando ali as ferramentas que ele entende necessário, as técnicas que ele entender necessário, porque ele tem que agir com ética. O mediador, ele deve obediência ao seu código de ética e, obviamente, também à legalidade e ao direito. Agora, o mediador não deve agir sob pressão de ninguém. Ele deve ser livre para, dentro da sessão de mediação, trabalhar os aspectos que ele entende ser necessários à resolução daquelas questões. Outro princípio é a imparcialidade. O mediador, ele não deve nunca trazer preconceitos, ou seja, conceitos pré-existentes. Ele deve estar isento de suposições, de juízos de valor, por mais difícil que seja separar-se disso, mas é um dever do mediador, porque o princípio da imparcialidade é justamente isso. E é em decorrência desse princípio da imparcialidade que, no meu caso, eu, quando vou mediar conflitos, porque sou mediadora, não costumo ler o processo, costumo trabalhar as informações que são trazidas na mesa, para não criar nenhum juízo de valor prévio em relação à questão que se apresenta ali. Outro princípio é o princípio da autonomia da vontade das partes, ou seja, as partes elas devem agir, tá? O mediador, na verdade, ele deve respeitar a vontade das partes. Ele deve assegurar que a decisão que as partes cheguem ao final, e se chegarem, seja uma decisão voluntária, seja uma decisão baseada na sua liberdade de tomar a própria decisão. Então, em decorrência desse princípio, não pode o mediador ficar querendo obrigar a parte a aceitar algum acordo, porque às vezes a parte naquele momento não está preparada para aceitar, ou às vezes ela ainda não conseguiu refletir sobre os reflexos daquela opção, e ela tem o direito de, por conta do princípio da autonomia de sua vontade, decidir de forma livre. E o mediador deve respeitar isso e deve fazer também com que a outra parte também respeite a vontade do outro. Com relação ao princípio da oralidade, o princípio da oralidade está previsto tanto no CPC quanto na lei da mediação. E isso significa dizer que na mediação não vamos trabalhar com provas, não vamos trabalhar com documentos, vamos nos basear na comunicação. A mediação ela é basicamente comunicação. Deve o mediador ser o filtro de comunicação. Se alguém tiver que avaliar provas no processo, com certeza não será um mediador. Então é por isso que, por conta do princípio da oralidade, né, o mediador deve se abster de avaliar provas, documentos e tudo que tem a natureza de trazer esse valor probante, porque nós não vamos dar razão a ninguém. O mediador não dá razão a ninguém. Ele facilita a comunicação e é por isso que ele não precisa de provas, ele não precisa verificar provas. Com relação ao princípio da informalidade, significa que a mediação é um procedimento informal, é desburocratizado. Nós vamos sim aplicar ferramentas de negociação, caso a caso, conforme a gente veja a necessidade, estabelecendo parâmetros, mas nesse caso nós somos livres. Eu posso, numa mediação, entender que devo utilizar, por exemplo, uma sessão individual para trabalhar inversão de papéis. E já em outra mediação, eu vejo a necessidade de aplicar, por exemplo, um teste de realidade numa sessão individual com as partes.
Ou seja, o mediador não está obrigado a usar todas essas ferramentas. Não existe um procedimento burocratizado, com fases, o que ele tem que seguir. De repente, ele está gerando opções com as partes e entende a necessidade de voltar e fazer uma sessão individual. Então, não significa que ele está errado, porque o procedimento é regido pela informalidade, tá? Então, o mediador, ele deve sim, dentro do seu trabalho, fazer de forma abrangente para resolver o conflito e dentro de uma lealdade, né? E dentro da legalidade, mas trabalhar sempre com liberdade. Com relação ao princípio da decisão informada, é dever do mediador manter esse jurisdicionado, manter esse interessado informado não só quanto aos seus direitos, mas também quanto ao contexto fático aonde ele está inserido. Então, senhor, agora foi feita tal proposta para o senhor. O senhor com seu advogado já verificaram quais são as consequências desse acordo? Porque é um dever do mediador. Outro dever do mediador, né, que se traduz em princípio, é a isonomia. A ideia de isonomia aqui não é diferente do que a gente já conhece. É o que? Construir, né, uma participação das partes justa, né? Agir com neutralidade, agir com imparcialidade, contemplar o mesmo ideal justo para os interessados. A justiça, a equidade, a igualdade são princípios que norteiam e são essenciais para o mediador. Daí porque, geralmente nas sessões de mediação, o mediador oportuniza 5 minutos para um interessado falar e depois mais 5 minutos para o outro. Se o mediador aplicar uma ferramenta de mediação, por exemplo, teste de realidade com uma das partes, também o fará com o outro e deverá dizer isso. Se fizer a sessão individual com uma das partes, também o fará com a outra. Se aplicar a técnica de inversão de papéis, deverá aplicar a técnica e noticiar isso tanto para um quanto para outro na sessão individual. Olha, senhor, eu apliquei essa técnica, ou então vou aplicar essa técnica também com o senhor fulano quando estivermos aqui na sessão individual, porque entendo que é uma ferramenta nesse momento necessária para a gente trazer alguns interesses comuns. Então, o mediador, ele deve agir com isonomia, oportunizar igualmente as partes. Outro princípio que rege o mediador é a busca pelo consenso. E aqui não tem segredo. O mediador, ele trabalha os sentimentos, ele trabalha para resolver questões ampliando esse foco, criando opções que atendam a ambos os interesses. A busca pelo consenso, na verdade, é um princípio que rege o mediador, mas, na verdade, é um princípio que está afeto ao próprio método da mediação. A mediação, ela não busca acordo, ela busca o consenso. Além de resolver a questão que está posta, o mediador busca o quê? Trazer a paz social também em sua plenitude. Com relação ao princípio da boa-fé, o princípio da boa-fé está esculpido no artigo 5º, ele impõe às partes o dever de agir com boa-fé. E ele é essencial no procedimento de mediação, nos procedimentos de autocomposição, porque não tem como você construir o consenso com alguém sem que você esteja agindo com boa-fé. Apesar de que a boa-fé subjetiva nesse caso, ela é importantíssima, mas é dever o quê? Do mediador prezar para que essa boa-fé seja sempre preservada. Então, é essencial que as partes sejam transparentes com o mediador, que facilitem essa compreensão do conflito, que facilitem a compreensão dos seus interesses, para que o mediador possa trabalhar as técnicas adequadas a atender a esses interesses, ainda que o acordo não venha a acontecer. Por fim, o princípio da confidencialidade. Esse princípio está no artigo 166 do CPC, ele se encontra também no artigo 2º da Lei da Mediação. Ele é um dever expresso de sigilo do mediador em todos os procedimentos de mediação em que atua, alcançando comediadores, alcançando as pessoas que assistem àquela sessão de mediação, firmar o compromisso de confidencialidade.
Ou seja, o que acontecer na mediação ficará na mediação. Agora, o mediador não poderá ser testemunha de nenhuma das partes. O mediador não poderá atuar como advogado de nenhuma das partes. Ele tem o dever de guardar o sigilo daquilo que aconteceu, salvo quais situações? A expressa autorização da parte, a ocorrência da violação da ordem pública ou das leis vigentes, como no caso da ocorrência de um crime. Nesse caso, o mediador pode quebrar o sigilo, mas a regra é que o procedimento da mediação ele é sigiloso e é um dever do mediador resguardar esse sigilo, resguardar essa confidencialidade. Confidencialidade essa que se aplica inclusive às sessões individuais. Então, o mediador, quando aplica algumas técnicas de mediação, tal como a sessão privada ou a sessão individual, ele deve sempre dizer às partes no início e no final que estamos sob confidencialidade. Perguntar às partes se ela autoriza ou não que alguma daquelas informações que foram dadas na sessão individual sejam compartilhadas com a outra parte. Essa é a obediência do conciliador e do mediador ao seu dever de confidencialidade, tá?